São todos bem-vindos, né, à nossa abertura do projeto de leitura. Como o Wesley falou, que bom que vocês estão prestando atenção, que estão em silêncio. Nós vamos precisar disso para que nossos personagens possam entrar. E vou ler um textinho para vocês e vocês vão ver a nossa apresentação. Ler é viajar pelo mundo sem sair do lugar. É voar por caminhos infinitos, sonhar acordado, navegar pelo mar. A leitura tem o poder de nos levar a lugares fascinantes que nunca sonhamos conhecer. Ela pode nos teletransportar a outras dimensões. Quem nunca leu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, e se imaginou comendo bolinho de chuva de tia Anastácia enquanto ouvia a boneca Emília tagarelar? Ou leu as histórias das princesas da Disney e quis derrotar as bruxas más? Os livros nos trazem magia, encanto, conhecimento e imaginação. Eles podem ser o nosso refúgio, nos levar a lugares reais ou imaginários, nos enriquecer de conhecimento e aquecer o coração. Cada vez que alguém lê um livro, uma história ganha vida. Os personagens se tornam nossos íntimos, nossos amigos, nossa família. Ler é viajar pelo mundo sem sair do lugar. Conhecer histórias antigas, outras futuras, conhecer Iracema aos olhos de José de Alencar. Viajar pelo mundo fantástico de Harry Potter, se divertir com as travessuras do menino maluquinho, andar com a perna só como Saci Pererê, vencer a bruxa má como a Branca de Neve, ou aprender que não se pode desobedecer como a Chapeuzinho. É sonhar como Peter Pan, ser amigo como o Pequeno Príncipe. Ler é estar acompanhado mesmo quando se está sozinho. Pessoal, vocês viram aí a nossa abertura, né? O momento em que vocês viram alguns personagens, quer dizer, vários personagens literários importantes, né? E agora, o nosso convidado está aqui organizando os seus livros, né? Livros que ele já lançou, livros que ele escreveu, para começar esse bate-papo com vocês, tá bom? Então, aproveitem bastante. Se tiver perguntas, podem anotar as perguntinhas, passar para a gente fazer a leitura da pergunta. Fiquem à vontade para perguntar, para poder tirar aí todo o conhecimento que esse artista puder partilhar para nós, tá bom? Vamos receber com uma salva de palmas Valdeque, artista literário de Tapetinga. Bom dia a todos e todas. Os microfones estão ouvindo bem aí, pessoal? Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu primeiro quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse colégio Calife, com pessoas maravilhosas, que eu tenho admiração, a Aldineia Petrillo, eu tenho um carinho muito grande pela Aldineia, aos professores dessa escola, e eu tenho uma história interessante com essa instituição, porque
junto com Marvione Macedo, quando eu a conheci muito jovem, né, aos 7 anos de idade. E já vi tantas vezes aqui com Marvione, e eu estava comentando que eu estava vindo de carro, da importância de retornar a esse espaço, a essa escola, e compartilhar um pouco da minha história, que tem a ver muito com a história desse lugar, dessa escola também. Bem que o colega já apresentou, né, quero parabenizar mais uma vez os professores, os diretores, a toda a equipe que tem feito esse trabalho tão importante em torno da leitura do livro. E realmente fico muito feliz em compartilhar esse momento com vocês, compartilhar um pouco da minha história, que é uma história de muita dedicação, de muita entrega à literatura. E eu digo para vocês que a minha história, a minha vida foi transformada por causa dos livros. Tanto que hoje eu me tornei um escritor de tantos livros porque eu fui um leitor. Mas antes de falar sobre leitura, falar sobre livro, eu vou iniciar como eu me tornei um leitor. Né? Assim, é uma história de muita aventura, de muita superação. Eu sei que alguns de vocês vão se identificar com essa história. E acima de tudo é uma história de muito amor e de muita resistência, muita vontade de realizar os seus sonhos. Então eu fico muito realmente feliz de poder estar aqui nesse momento com vocês e compartilhar a minha história, que é uma história que só foi possível porque pessoas acreditaram também nesse sonho junto comigo. Meus pais, a minha família, meus amigos, todos aqueles que sonharam junto comigo para que esse sonho pudesse tornar realidade. E a minha história, basicamente, eu começo, vou me apresentar, meu nome é Valdeir Oliveira, sou escritor da cidade, Tapetinho, mas eu tenho outras vertentes como artista, né? Eu sou ator de teatro, ator e diretor de teatro. Trabalho também com cinema, com produção de vídeo, de filmes, curtas-metragens. Também sou músico, com formação em música clássica, eu toco violoncelo, que é o instrumento que eu toco desde os 18 anos de idade. Depois eu participei, sou parte da Fundação Professor Lenisa, viajei quase esse Brasil todo tocando com a Fundação da Maestria Lenisa Santos. Então, a minha mãe, a minha vizinha também, mora próximo da minha casa. E eu tenho um carinho muito grande pelo professor Lenisa, assim como a Marvione Macedo, com pessoas que me acolheram, né, esse dom, esse talento que eu tenho, como ser artista nessa cidade. Né, em qualquer lugar no Brasil é muito difícil, né? Itapetinga é muito mais. Mas graças a Deus, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, assim, eu tenho um trabalho voltado para as artes, né? Eu sou fotógrafo profissional, trabalho com fotografia também, então eu tenho uma vertente cultural muito forte na cultura, não só na literatura, mas a literatura, é o que eu vim falar hoje, a literatura transformou a minha história, e muitas pessoas sabem muito pouco da minha trajetória, mas quando eu tenho essa oportunidade de falar um pouco da minha trajetória enquanto escritor, eu fico muito feliz. Então, resumindo, né, essa é a minha história. Eu começo a escrever poesias aos 6 anos de idade, ali já nessa inspiração de ser um poeta, porque mais eu vou contar tudo como aconteceu a esse momento, meu amigo ali. E eu fiquei muito feliz o seguinte, porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu estudava numa escola pública, e nessa escola onde eu estudava, tinha um pátio, e nessa escola não tinha biblioteca. Onde eu estudava não tinha biblioteca. Mas eu gostava muito de jogar futebol, como toda criança gosta, de brincar, de piano, de bola, essas coisas todas, nós gostamos disso. Só que quando eu tinha 6 anos de idade, aconteceu algo inusitado. E no pátio da escola onde eu estudava, meus colegas, na hora do recreio, né, não sei se usa mais essa palavra, mas a gente brincava no pátio da escola, e nós fizemos bola de meia. Quem sabe aqui, vocês têm bola de futebol. A gente fazia aquelas bolas de meia, brincar no pátio, fizemos as traves, e brincando de bola, a gente chutou, pegou na porta da diretora da escola onde eu estudava. E aí, quando eu fui pegar a bola, a diretora pegou e botou de castigo. Eu agradeço por isso ter acontecido. Quando ela me botou de castigo, tinha um painel na parede da diretoria da escola onde eu fiquei. Tinha vários livros. Você lembra que as pessoas lembram? Era uma bolsa, vários compartimentos. Mas quando eu olhei para aquele espaço,
eu vi um livro que me chamou muita atenção, foi o livro de Monteiro Lobato, As Reinações de Narizinho. Aí eu sentei ali, olhei para aquele livro, peguei o livro e comecei a ler. Isso eu tinha 6 anos mais ou menos, ia fazer 7. Aí eu peguei aquele livro, comecei a imaginar, falei, mas eu também posso ser um escritor. Mas eu não sabia que eu tinha esse dom de escrever, né, de saber, porque até então eu era uma criança. Aí eu saí com essa ideia, saí daquele lado, né, até saí daquele momento, né, de castigo, peguei a leitura, peguei o livro, li. E eu sempre fui um aluno muito comportado, muito estudioso, sempre gostei muito de curioso com muitas coisas. Mas quando eu saí de lá, como na minha casa eu não tinha livros para ler, né, apesar de meu pai é músico, né, foi capoeirista, minha irmã é professora, meu irmão é músico também. E aí naquele espaço da minha casa eu não tinha acesso aos livros. Né? E na escola que eu tinha, o único lugar que tinha livro era na diretoria, onde tinha aquele compartimento. Mas o meu comportamento começou a mudar, eu comecei a ficar um aluno muito bagunceiro na escola. E as pessoas não entendiam, assim, como é que o aluno mudou tanto, assim, né? Porque o aluno sempre notas boas, aluno comportado, e mudou. Até que a professora percebeu que eu estava fazendo esse comportamento para eu ficar de castigo para ter acesso aos livros. E aí ela percebeu isso e começou a me dar livros de presente, pegar livros e me dar de presente. E às vezes pegar livros da escola e dar para ler. E aí com esse período de 6 para 7 anos, eu comecei a escrever muitos poemas, assim, histórias e poesias. E aí eu escrevi nesse período de 6 para 7 anos, eu tinha uns 100 poemas escritos já, em nenhum caderno. Só que aí veio um momento onde eu fui confrontado, assim, de alguma forma, com a minha poesia, questionado sobre o valor da minha poesia, da minha escrita. E uma pessoa me disse que eu não tinha valor como poeta, assim, que minha poesia não tinha valor nenhum. Aí eu saí depois, eu já estava com 7 anos, aí eu cheguei em casa e quebrei todos os poemas que eu tinha. Aí só que com esse negócio eu tinha desistido, eu falei, não quero mais saber, isso não é para mim mais. Acho que essa de literatura, de poesia, não vou conseguir mais ser escritor, né? Questão de arte para mim era uma coisa que estava muito distante. Só que meu pai, assim, muito atento a essas questões todas, né, viu que eu estava muito realmente deprimido, assim, muito triste, essas coisas todas. Aí meu pai vai procurar Marvione Macedo, porque já era uma pessoa conhecida na cidade, uma pessoa que era tão importante. O nome Marvione era uma referência para todo mundo. E aí eu tinha um poema escrito, guardado em um caderno, de outro caderno que tinha apenas um poema. E esse poema chama-se O Poeta. Eu escrevi aos 7 anos de idade, onde eu tentava definir o que era ser poeta. Assim, mas essa questão de ser poeta era algo que eu não podia definir em palavras, mas eu tentei em palavras definir o que era ser poeta. Meu pai pega esse poema e leva a Marvione Macedo. E eu lembro disso como hoje. Marvione chega na minha casa, era uma terça-feira, ela tinha um Chevette, não sei se vocês lembram. Marvione chegou no Chevette, é um carro muito antigo. E ela chegou na minha casa, na porta de casa, e aí meu pai falou assim, ela chegou, eu lembro como hoje, ela chegando na minha casa, meu pai me chamou, e ela chegou assim, daquele jeito dela, aquela voz imponente, cadê o menino poeta? Eu falei, mas eu não sou poeta. Quem disse que a senhora que eu sou poeta? Eu sou poeta. E esse poema que é seu? Eu falei, ela leu para mim o poema, aí a gente sentou, a gente conversou sobre poesia, sobre muitas coisas, mas não saiu com esse poema na mão. E colocou no concurso de poesia. E aí passou quase um mês, uma vida chega me chamando para ir para um evento que eu tinha ganhado em primeiro lugar, o concurso de poesia. Aí eu fiquei muito feliz, assim, a gente foi, recebeu tudo. E aí depois que passou esse momento, eu recebi o prêmio e tal, eu voltei para casa, e no outro dia Marvione me chama na casa dela. E ela diz assim, ó, a partir de hoje, você não vai escrever. Aí eu me assustei. Aí eu perguntei, por que, Marvione? Eu chamava de Mavi, né? Por que Mavi? Ela chegou com um livro na mão e falou assim, esse livro eu estou te dando de presente. Porque acima de tudo, você tem que ser um leitor. Isso é muito importante para mim, porque eu fiquei 3 anos e meio depois dessa experiência,
de leitura que Madalena me incentivou, eu fiquei 3 anos e meio sem escrever nada. E me apaixonei pela leitura de tanta forma que eu construí uma casa hoje, que eu chamo de Casa da Leitura, próximo à minha casa, que é uma casa verde, onde eu tenho 3.500 livros. Onde, assim, eu já li muito mais que isso, mas são experiências que eu montei essa casa com essa paixão da leitura, porque meu sonho era ter a minha biblioteca, meu espaço de leitura, né, onde eu pudesse, claro que meu sonho é abrir essa casa para que outras pessoas possam ter acesso, né, e não ter condições disso, porque é uma casa muito pequena, não tem, né, mas meu sonho é ter um espaço maior para que eu possa compartilhar esse livro para as pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque acima de tudo, o mais importante é você acreditar que é possível. E acima de tudo, você tem pessoas que acreditam também em você. Pessoas que acreditam no sonho de vocês. Eu estou falando isso porque vai chegar na vida de vocês situações que vão te desafiar. Que vão chegar no momento de vocês que vão querer desistir. Mas quando você acredita em você, no seu sonho, no seu potencial, seja de qualquer área que você quiser realizar, vocês vão conseguir fazer. Eu nunca imaginei, talvez, ser homenageado em feiras literárias, em bienais de livro, a ter reconhecimento de autores que eu tive a alegria de conhecer. Por exemplo, Maurício de Souza, que é um grande ilustrador, escritor também. O Ferreira Goulart, que é um dos maiores poetas da literatura brasileira, que prefaciou meu novo livro, que chama Silêncio. Então, são situações que a gente acredita assim, que está muito distante de você. Parece que está, mas se você realizar, se você sonhar, se você acreditar, é possível sim. Então, com essa experiência da leitura, isso foi fundamental para que eu entendesse a importância da minha história para a história do outro. Porque eu sei que o livro é com a semente. Eu sei que eu plantei uma semente, mas alguém precisa regar essa semente. De que forma vai regar a semente da literatura do livro? De você acreditar no seu sonho, de acreditar que é possível. É você realizar, é você ter pessoas que possam acreditar em vocês. E esse momento é um momento importante, por quê? Porque é um momento que nós estamos dizendo para vocês, todos nós aqui, professores, diretores, nós acreditamos no potencial de cada um de vocês. Sejam quais forem as escolhas que vocês tiverem para o caminho de vocês, para a trajetória de vocês, que é possível realizar. Eu imagino que aqui nesse espaço tem escritores que se escrevem, pessoas que gostam de música, gostam de teatro, de dança, gostam de tantas coisas, assim, até parabenizo os meninos que vieram aqui, compartilharam essa experiência, os personagens com o livro nas mãos, que é basicamente isso que a literatura faz. Ele tira esse lugar, às vezes, do cotidiano e te leva para um lugar da imaginação, da criatividade. Eu tenho um livro, eu escrevo para criança, eu tenho livros infantis, então assim, eu tenho peças de teatro infantil, o meu grupo de teatro, Retratos Teatrais, a gente viajou quase o Brasil todo com uma peça que é infantil, que é o livro mágico dos 7 reinos, que eu vou estar lançando agora, o livro dessa história. E tudo uma sensibilidade, porque eu falo de sensibilidade até de uma professora ao apresentar a Vitória da Conquista, ao apresentar esse espetáculo, uma professora falou assim: Valdeir, você tem que lançar essa história em um livro. O que é apaixonante, porque assim, não é só você ver no teatro os personagens em cena, mas nós percebemos nessa história que tem uma conexão com o imaginário das pessoas, com a literatura, que são expressões de linguagens que nos tocam de forma diferente. Você está lendo um livro, você imagina aquele personagem, você é tocado pelo personagem. Quando eu li um livro, por exemplo, de Malva, de Ana Maria Isabel, que é professora da UESA, aquele livro me impactou de uma forma muito, muito forte. Vou te mandar o convite, vai ter lançamento dia 14 do outro livro dela, Mar Maria. Mar Maria. Maria Mar, vou mandar para você. Quero. E a Ana Maria Isabel é uma grande amiga, eu tenho um carinho muito grande. E quando eu li Malva, por exemplo, esse livro me impactou muito, porque a autora, ela coloca muito isso, que ela interferiu na história do livro, tanto que um personagem morre no livro e esse personagem se rebela contra o autor.
E ela conta a história que teve que parar o livro por conta disso. Porque o autor, o personagem, tem vida própria. Né? Assim, quando